Esse mês ele é assim. Buenas noites. A paz em Cristo Jesus, irmão. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Vendo aqui sobre o início da igreja de Cristo. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele expulsou o espírito de adivinhação que existia no almoço. Um espírito de adivinhação que existia no almoço. E com isso, as pessoas que ganhavam dinheiro através dela ficaram muito irados com Paulo e Silas e açoitaram ele. Mas o que eu quero tirar aqui para nós é o versículo 25, que mesmo na dificuldade da vida, esses irmãos tanto oravam como louvavam a Deus. Imagine uma pessoa lhe açoitar, lhe bater e proibir você de falar de Jesus através da agressão. E prenderam esses irmãos em cadeias, colocando lá no fundo do cárcere. E esses dois irmãos começaram a orar. E começaram a louvar a Deus. Isso está no capítulo 16, versículo 23 ao 25. Mas eu quero batizar o 25. E eles cantavam, eles louvavam. E aconteceu de vir um terremoto. E todas as cadeias que estavam prendendo esses irmãos se abriram. Sabemos que essa vai ser a conversão do carcereiro. Então esses irmãos, eles foram fiéis na dor. E precisamos estar assim com essa linha de pensamento, porque não é todo momento que a nossa carne vai estar saudável. E precisamos estar orando e louvando ao nosso Deus debaixo da pressão. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nosso Deus. Página 31. Diz assim esse cântico 220. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa, desde Jesus quer o rei entrar em seu coração, vida melhor ele quer tirar, restaurar seu lar, paz e harmonia ele quer trazer pra você. Deus abençoou e modificou toda a minha casa, ali
ainda que venha tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz, harmonia Ele quer trazer para você. Paz, harmonia Ele quer trazer para você. Vamos declarar que aqui reina a paz. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Sua graça manifesta, está presente seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará, profetizando salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar final, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos seus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações, operando maravilhas, transformando corações. 223. Minha morte nem a vida, e nem os anjos, nem os principados, potestade, podem separar-nos do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem a fome, nem a nudez, ou perigo algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, pra se aceitar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, nosso Pai. Povo escolhido, geração eleita, classe aceitada,
seja exaltado, seja agradecido sempre, através do nosso povo. Nos ajuda a andar sempre com essa novidade de vida. E é em Cristo Jesus que eu te peço isso. Rompendo-se as cadeias, quebraram-se os grilhões, liberto do pecado e da condenação. Morremos com Jesus, e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. O nosso homem velho já ficou para trás, foi crucificado o corpo do pecado. Morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. Cheio de gratidão, rendemos adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores, em ti nos alegramos. Aleluia, estamos livres da condenação. Cristo deu uma nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça infinita, seu amor proclamaremos. Cântico 227, da parte de Profundidade das riquezas e na sabedoria do conhecimento de Deus, com insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro leu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Oh, profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus, com insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro leu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Glória seja dada só a Ele eternamente. Amém. Glória seja dada só a Ele eternamente. Amém. Glória
dou a minha vida, prostrado em teu altar, dou a minha vida, venho te entregar cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, seja pra ti, oh Pai, Senhor, e te adorar com todo amor. Aleluia! Meu coração, e tudo que eu sou, Pai, aleluia, meu coração, e tudo que eu sou. Você vai louvar o Senhor por tempo. Os escritores. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu amor está presente em meus lábios. Toda adoração merece o Senhor. Todo poder está presente em Jesus. Santificado seja Seu santo nome. glória, força e honra pertencem a Ele. O Criador. Não há outro Deus na terra e no céu. Não há outro ser maior. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Senhor Deus, Pai da eternidade, todo amor de paz, esse momento não é teu, esse momento é teu, porque tu enviaste o teu único filho a morrer por cada um de nós, pessoas ingratas, pessoas pecadoras, pessoas cheias, Pai, de vício, de coisas que não te agradam. É verdade, aleluia. E tu morreu por cada um de nós. É, Pai. Aí assim. E nos tornando, meu Deus, pessoas, Pai, semelhantes ao teu filho. Nos ajuda a viver em novidade de vida. Cuida de cada um de nós e fala através do teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Buenas noches, principal. Boa noite. Saludamos as pessoas de Horizonte, que estão aqui presentes conosco, desfrutando do nosso culto, que é abençoado por Deus, né? Amém. Amém. Dizem que a esperança é a última que morre. O que dizer de alguém que nem esperança tem? Essa era a nossa condição antes de Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 2, 11, 16. Efésios 2, 11. É Deus. Efésios 2, 11, 16.
unido por meio de Cristo. Lembrem-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncisados por o judeu, que chamavam a si mesmo de circuncisados por praticar circuncisão. Lembrem-se do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte de sua aliança, que eram baseados nas promessas de Deus para seu povo, e neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unido com Cristo Jesus, você que estava longe de Deus, foram trazidos para perto dele, por a morte de Jesus Cristo na cruz. 14. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. 15. Ele acabaram com a lei justamente com seus mandamentos, regularmente, e dois povos formou um só povo, novo, unido. Como ele foi assim que ele trouxe a paz. 16. Por a sua morte na cruz, Cristo destruiu inimizade que havia entre dois povos. Por meio da cruz, ele se uniu em um só corpo e levou de volta para Deus. Aqui diz, antes de Cristo éramos separados, né? Antes de Cristo éramos separados de Cristo. Antes da morte desse Senhor Jesus Cristo, não pertencíamos ao povo de Deus. Não fazíamos parte da aliança, sem esperança e sem Deus. Depois da morte de Cristo, agora estamos perto de Cristo. Temos paz, somos seu povo. A cruz derrubou a parede que nos separava. Agora vamos orar por a ceia. Senhor Deus, vamos servir o pão que representa seu corpo, Senhor, do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para salvar-nos. Em nome do Senhor, amém.
Agora vamos a beber o cálice do amor de Jesucristo, que sofreu muito para salvar nossos pecados. Em nome do Senhor, amém. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Pode falar, você. Sim ou não? Não, deixa eu. Você. Eu acredito segunda e sexta-feira. Eu sou praticado. E eu não posso perfeito. Glória Pai, glória 36, pedimos glória a face. Cântico 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que não morra e ele perdeu. Esse sangue lavado, como faz que não há os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Mais que a neve, mais que a neve. Se esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou.
algo mais que alegre, algo mais que alegre, simples e sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Aleluia. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, esse todo pecado, que maravilha de amor, por ser mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que alegre, algo mais que alegre, simples e sangue lavado, mais algo que a neve ser. Aleluia. Glória. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. A quem nos visita, se bem-vindo. Nossos irmãos de Horizonte, sintam-se acolhidos aqui neste local. Este local não é da igreja local, mas é da igreja do Senhor. Inclusive, eu estava ali atrás, ao lado do nosso irmão Cícero de Horizonte, e eu estava me lembrando. Um dos meus primeiros contatos com a igreja de Cristo foi na casa daquele homem ali, irmão Cícero. Eu lembro-me que eu congregava em outra congregação, e na minha época, nessa época, a minha vida estava meio atribulada. E eu lembro que quando eu estive em Horizonte, que eu já residi lá, uma das casas da qual me recebeu, como igreja, como família, foi aquele casal lá. O irmão Cícero e a sua esposa, irmã Lu. E ali eu tive o primeiro contato com essa igreja, que é a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. E ao sair de lá, eu retornei para Fortaleza e eu voltei com a antiga congregação. Mas eu lembro muito bem que naquela mesma época que eu voltei com a antiga congregação, eu comecei a observar algumas coisas que não convinham com a palavra do Senhor. Algumas coisas que não eram retas diante do Senhor. E eu lembro que nessas dúvidas, nessa turbulência que eu estava passando, eu procurei o meu irmão em sangue, hoje irmão em Cristo, o Elton. E o Elton começou a me dar um estudo. E nesse estudo, eu comecei a entender que eu estava num local que eu posso dizer que não condizia com a palavra do Senhor. Eu não vou dizer que é um local errado, pois lá tem pessoas ainda puras, pessoas que ainda têm que realmente ter uma verdadeira intimidade com o Senhor, pessoas que devem ser resgatadas. Mas eu entendi que eu estava num ambiente que não condizia com a palavra do Senhor, porque eu achava tudo isso muito chato. Quando se cantava a capela, eu achava chato. Eu sentia a falta do instrumento. Eu sentia aquela coisa que tocava dentro de você, e você achava que era o melhor. E eu vi que tudo aquilo ali era momentâneo. Porque muitas das vezes eu saía vazio. Eu não saía de frente do que eu entrei. Eu acho que poderia ser até um pouco pior. Mas graças ao Senhor, graças a essas pessoas que o Senhor pode colocar na minha vida, é que hoje eu entendo
que é a igreja do Senhor. É que hoje nós vemos quão grande é essa família. Independente de onde estejam os nossos irmãos, aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor, em verdade, em santidade, um dia eles vão se encontrar, um dia eles vão estar juntos. Como hoje, pela manhã, nós já começamos um dia, foi muito gratificante estar na casa do irmão, lá no Jardim Iracema, que abriu as suas portas, e lá nós cultuamos, lá nós conversamos, almoçamos juntos, e isso daqui é só uma continuidade do dia que já começou. E tudo isso, irmão, que verdadeiramente é gratificante. No mundo nós não teríamos essas coisas. No mundo, esses momentos assim, como nós estamos aqui, não existiriam. Nós não poderíamos refletir, nós não poderíamos nos sentir completos. Nós ainda somos falhos, imperfeitos, humanos, pecadores. Mas hoje nós temos um Cristo. Hoje nós temos uma alma que vive dentro de nós, um Espírito Santo que busca crescer, que busca mostrar a sua luz. Esse Espírito que habita em mim e você, ele ainda existe, ele é vivo dentro de nós. Às vezes nós queremos recolher ele, queremos omitir ele, queremos esconder, mas esse Espírito ele quer crescer. Esse Espírito ele quer ser revelado. E assim nós devemos deixar que esse Espírito possa ser revelado em nossas vidas, fazendo a vontade do Senhor, buscando obedecer, buscando realmente seguir os seus passos, pois assim nós nos dizemos semelhante a Cristo. Para isso Ele nos criou, para sermos semelhantes a Ele, para que possamos denunciar o pecado, para que possamos amar mais, ao invés de termos raiva, de termos rancor. Nós devemos realmente amar uns aos outros, dependente da circunstância, e que nós possamos, irmãos, estar felizes por estar aqui. Que nós possamos estar felizes, pois um dia esse Cristo já morreu por mim e por você. Eu peço desculpas, irmãos, por esse momento, mas é que eu tinha que falar. Mas esse, irmão, é mais um momento do culto, é um momento da oferta. Este é um momento tão importante como todo culto do Senhor, todo culto racional que é dedicado ao Senhor. Aqueles que já têm uma aliança com o Senhor, que já entenderam o que é o serviço do Senhor, sabem o quão importante é ofertar ao Senhor. As nossas ofertas, elas começam no nosso amanhecer. As nossas ofertas, elas não estão simplesmente voltadas a este momento, o primeiro dia da semana. As nossas ofertas começam todos os dias, quando acordamos, quando recebemos a dádiva da vida, quando nós falamos, quando nós anunciamos ao Senhor. As nossas ofertas devem ser dadas no nosso trabalho, com a nossa conduta, no nosso lar, com a nossa vizinhança. Ofertar vai além do que se trata financeiro. Tudo isso aqui que é recolhido financeiramente, nada disso será levado aos céus. Mas a nossa conduta, a nossa oferta viva, que é a nossa vida, isso sim é importante ao Senhor. Essa oferta que nós fazemos aqui, no Casal Fantástico, é uma oferta que é feita para poder ajudar quem necessita, a poder manter alguma coisa nesse prédio, seja qual for, mas é algo momentâneo, é algo que vai passar. Mas enquanto se passa, nós temos que estar dispostos a ajudar uns aos outros, pois podem existir necessitados no nosso meio. Em algum momento, hoje nós talvez não passamos, mas em algum momento pode vir, ou um vizinho, ou um parente, algo que for. E tudo isso, irmão, é feito para esse tipo de coisa, para realmente poder ajudar. Não é para poder obter nenhum tipo de enriquecimento ilícito, não é para obter um grande prédio, um espaço maior, mais confortável, não. Nada disso nos adianta se nós não tivermos amor a Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, Atos 20, verso 35. Atos 20, verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse:
Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, irmão, você que já separou a sua oferta, você que trabalha, você que tem o seu entendimento, que você sinta-se feliz em poder ofertar, que você não seja aquele que esteja a pedir, mas se for necessário que peça, não passe por nenhuma necessidade sozinho. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo, e nós dependemos um do outro. Assim, quando existe um culto, aquele que falta faz falta, assim também são os nossos trabalhos, as nossas forças. Nós estamos aqui para dar um ao outro, mas se nós podemos dar, nós possamos dar com alegria, não com necessidade alguma, mas com alegria, por um ato de obediência ao Senhor. Que se um dia, irmão, nós estejamos precisando, que nós possamos pedir, pois a igreja está aqui disposta a ajudar. Amém? Vamos estar de pé e vamos estar orando ao Senhor. Senhor Deus, é maravilhoso. Desde já, Senhor, quero te dar graça por mais esse dia, por mais esta noite que estamos entrando, iniciando, Senhor. Te agradecer por este culto a qual o Senhor já havia preparado. Te agradecer, Senhor, pela presença de cada um aqui que se dispôs a estar neste local, neste momento, para poder escutar as tuas palavras. Senhor, como grandes coisas o Senhor fez em nossas vidas. O Senhor foi aquele que nos tirou do mar do pecado, da imundície, onde nós